talvez esse seja o meu último vídeo aqui no canal. Bem-vindos ao João Responde, um quadro onde você pergunta, eu respondo e a gente dança valsa. E a parte 2 fazendo vídeo lendo comentários. O feijão, o jachi... Não consigo nem falar. O feijão, o jachite da vida real. Muito bom comer feijão e assistir Bolo na Tarde. Feijão, por que quando eu pesquiso pelo seu canal aparece receitas de feijão e não seu canal? Culpa do algoritmo do Google tentando adivinhar o que você quis dizer. Vamos lá. Planeja virar fisiculturista e viajar pra Coreia do Norte? Mas, se bem que eu nunca pensei em viajar pra Coreia do Norte. E virar fisiculturista? Também. Você já recebeu propostas de casa de apostas? Já, e não foram poucas. Principalmente antes de estourar toda a polêmica das bets. As empresas que querem anunciar dificilmente vão falar direto com os criadores de conteúdo. Como que funciona? Geralmente elas contratam agências e essas agências saem procurando os criadores. E o engraçado é que até essas agências, quando vêm falar com a gente, parece que eles ficam com um pouco de vergonha. Tô com um cliente interessado em anunciar no seu vídeo. Só que é bet. Você faz publi pra casa de aposta? Ah, mano, hoje com certeza não. Isso é algo muito novo no Brasil e a gente ainda não criou maturidade pra saber lidar com isso e tem muita gente se afundando de bobeira. E diferente de bet, a próxima pergunta é sobre pets. Você gosta de pet? Eu já tive passarinho e peixe, mas não teria de novo não, porque dá mó dó dos bichos presos num espaço muito apertado. Agora, se eu morasse num sítio, não sei se vocês já viram aquelas casinhas que você coloca comida e os pássaros vêm e vão a hora que eles querem. Gato, ainda não aprendi a gostar não. Agora, cachorro, eu já tive um e só não pego o outro porque dá mó dó de largar ele sozinho em casa. Se pudesse entrar com um cachorro aqui no estúdio, eu pegaria um cachorro. Matias! Matias! Vai dar seus primeiros passos. E nesse esquema de animal já deu um vacilo monstro. Já tive uma gaiola de hamster quando criança. E num dia quando voltamos de viagem, ele tava lá deitadão na casinha. Achei muito estranho, porque ele levou toda a ração pra dentro da casinha, picotou um monte de jornal e fez uma espécie de ninho lá dentro. Só que ele não se mexia por nada. Aí na hora eu pensei, putz, coitado, deve ter, sufocado com tanto jornal. Mó pena, jogamos o hamster fora e vida que segue. 1000 anos depois, recentemente, a minha irmã mandou um post de Instagram que fez a minha cabeça explodir do jeito ruim. Mano, tem hamster que hiberna no inverno. É por isso que ele tinha feito um ninho. É por isso que ele tinha estocado um monte de comida. Caraca, que vacilo. Lição do dia. Pesquise muito bem antes de trazer qualquer animal pra casa. E uma curiosidade nada a ver, mas vocês já viram um hamster correndo em câmera lenta? Tu é gringo ou brasileiro? Teu conteúdo eu não consigo identificar. Essa é muito fácil, tá na cara que eu sou grinzileiro. E quanto ao conteúdo, é uma maluquice que às vezes nem eu entendo. Os vídeos do João são uma fuga da realidade. Dão a sensação de que o mundo é um lugar incrível e que tudo é possível. Bora explorar. Gorilla Sound Effect. Como você se sente conquistando um canal no YouTube com 350 mil inscritos e tendo uma comunidade que ama muito você? Eu tô me sentindo adorável. Não vou conseguir. Como o Feijão consegue responder todos os comentários? Eu gosto de ler os comentários que vocês deixam aqui e linkando com as perguntas anteriores da comunidade bacana, eu só tenho a agradecer, porque eu tento ao máximo não surfar a onda da polêmica. Você lança um tema cabeludo onde naturalmente as pessoas vão discordar e a galera começa a tretar infinitamente nos comentários. Isso é uma estratégia de sucesso porque polêmica gera engajamento e quanto maior o engajamento, mais o algoritmo distribui seus vídeos. Já reparou naqueles posts onde o cara só solta uma bomba e pergunta, você concorda? Aí fica um monte de tonto brigando nos comentários. Isso é feito de propósito para gerar engajamento e o algoritmo distribui mais o vídeo do cara. A parte ruim é que fazendo isso você desperta o pior lado das pessoas, que é justamente o contrário do que eu quero aqui. Não sabia como representar o contrário.
Eu quero que todo mundo saia dos meus vídeos um tiquinho mais alegre e empolgado. Então eu gosto de ler o que vocês me escrevem. O editor tá de parabéns, dá até gosto de assistir. Eu fico feliz porque muitos comentam e elogiam as edições dos meus vídeos. Vou até aproveitar a oportunidade de agradecer ao meu editor, porque sem ele, os meus vídeos não teriam metade da graça. Chega aí, mano, dá um oi pra galera. Opa! Ai, que trouxa. Vamos lá. 1 mês sem comprar café ou 1 mês sem pedir delivery? Essa pergunta parece muito simples, mas dá pra gente super analisar muito forte. Se for ação minha não poder comprar, eu estocaria café por 2 meses e vida normal nada muda. Mas aí seria roubar. Se não puder estocar, prefiro ficar 1 mês sem eu comprar delivery. Porque eu já não compro muito delivery. Agora, ficar sem café, dureza, né? Agora vamos pular do Dark Souls Extreme Hardcore. 1 ano sem tomar café ou 1 ano sem comer em restaurante / pedir delivery. 1 ano sem café e aí eu me viro à base de energético ou bala de cafeína. Você me incentivou a aprender violão, mas não me incentivou a aprender português. Me adota. Aí, como que eu não vou gostar de ler os comentários? Tava assistindo sem fone, minuto 4:15 do vídeo do taco de beisebol. Que é isso? O negócio que eu percebi que eu tava fazendo errado. É tipo quando você tá assistindo um filme de ação, que é explosão e tiro o tempo todo, e bem na hora que o casal começa a se pegar explicitamente, a tua mãe entra na sala. Daqui a pouco o Felijão vai ultrapassar a Barbie de tanta profissão. Começar a vender uns bonecos meu. João suturando corte, João futebolista, João soldador de mesa. Você pretende gravar vídeos exclusivos para membros? Eu já tenho meu OnlyFans. Vídeos exclusivos para membros, por enquanto não. Mas eu sempre subo os vídeos alguns dias antes para quem é membro do canal. Se você quiser e se você puder, ajuda bastante na hora de comprar as coisas para treinar. Quem produz conteúdo consegue assistir seus próprios... Consegue assistir seu próprio conteúdo? Geralmente eu assisto meus vídeos para estudar ou ver o que pode ser melhorado. Quase nunca eu assisto porque eu tô a fim de ver. Primeiro porque dá mó vergonha alheia. Vergonha minha, né? E depois eu passo tanto tempo editando os vídeos que no fim do dia eu não aguento mais ouvir minha voz. Então a última coisa que eu quero é chegar em casa e ficar me ouvindo falar. De onde você tira as ideias para aprender novas habilidades? Está muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do... Caramba, Feijão! O cabelo sempre tá espetacular, mas nesse vídeo tava excelente. Topetaço da hora. Como você fica com esse topete da hora no seu cabelo? Agradeço todos os dias os meus pais que me deram a genética do cabelo pra caramba. Isso aqui é pomada comum. Não é nada absurdo, tipo quem vai ficar com mer, mas funciona igual. Fala, Felijão, sou muito seu fã. Pra você, qual a melhor qualidade de uma pessoa? Caramba. Pergunta difícil, hein? A primeira coisa que eu penso é honestidade, mas honestidade não deveria ser qualidade. Deveria ser configuração básica de fábrica. Então, tirando honestidade, acho que sinceridade. Porque você não precisa ficar adivinhando o que a pessoa quis dizer. Se ela gostou, ela vai falar que gostou. Se não gostou, ela fala que não gostou e a gente consegue sentar pra resolver. E outra, se eu faço uma pilha de cocô, eu espero que meus amigos verdadeiros me falem: olha que bonitinho, tão esforçado. Calma, merda! Porque se nem os seus amigos te falarem a verdade... aí você tá lascado. Por mais doido que seja, eu prefiro sempre ouvir a verdade. E aí você sempre tem a opção de analisar e mudar se fizer sentido ou de trocar de amigos. Fala algumas coisas que deseja fazer da sua lista. No último João Responde, comentei que eu tinha uma lista de coisas legais que eu quero fazer nessa vida. E muitos de vocês me perguntaram o que tem nela. Ela tem bastante coisa de viagem, com lugares que eu quero conhecer. E tem muita coisa simples que eu já fiz, tipo lançar um canal no YouTube, plantar uma árvore, fazer a primeira tatuagem, achar um trevo de... Já achei um trevo de 4 folhas na rua.
Esse trevo tava brotando numa calçada nada a ver lá no meio do Tatuapé. E eu não sei o quanto é placebo, mas eu me considero uma pessoa bem sortuda. E tirando as coisas bobas, tem bastante item interessante. No combo das alturas, eu já fiz o combo asa delta, balão, paraquedas e bug jump. E desses, o que dá mais medo é o bug jump. Paraquedas, é incrível, mas meio que o cara te empurra pra fora do avião e tá tão alto que você meio que perde o referencial. Agora, bug jump dá muito mais medo porque você que pula e o chão tá ali, pertinho. Nos primeiros 4 segundos é tanta adrenalina, é tanta emoção que parece que o seu corpo desliga. Você não consegue raciocinar e processar o que tá acontecendo, você só se arrepende. Nossa Senhora! E na hora que a corda estica, o seu sangue inteiro sobe pra cabeça e parece que seus olhos vão explodir com a pressão. Eu tenho uma amiga que operou o olho e basicamente ela arrancou um tampo do olho, botou uma lente de cristal e costurou de volta. E ela tá proibida de saltar de bug jump pro resto da vida, porque a pressão é tanta que corre o risco de quando a corda esticar, os pontos abrirem, o cristal sair e o olho dela explodir. Isso muito me interessa. Mas ainda quero voar de wingsuit, fazer base jump, que é pular de algum prédio, saltar de paraquedas sozinho, ser um maluco te encoxando. Das coisas legais aleatórias, já escalei um vulcão na Indonésia e esse dia foi legal porque chegando lá em cima, o guia cavou um buraco e enterrou um ovo de galinha e o próprio calor do solo foi suficiente para cozinhar o ovo e garantir o café da manhã. Também já tirei de arma com silenciador e não, ele não é que nem nos filmes. É infinitamente menor, mas ainda assim dá pra ouvir um barulhão se você estiver perto. E outra coisa legal foi entrar na jaula com o tubarão branco. E aqui tem uma história legal. Na África do Sul, você contrata uma agência que te bota num barco e vai até uma ilha com uma porrada de leão marinho, porque é ali que os tubarões ficam rodeando. Nossa, um fedozão. Depois eles tacam uma vitamina de tripa de peixe e do nada começa a aparecer um monte de tubarão branco ao redor do barco. Você coloca a roupa de neoprene, entra na gaiola e o maluco fica puxando um cabeção de peixe pra fazer os tubarões passarem na sua frente. E nessa hora o guia fala, abaixa, que é pra você mergulhar e conseguir enxergar o tubarão passando. Até aí tudo bem. O cara grita down e você abaixa. Grita down e você abaixa. O problema é que lá pelo quarto down eu reparei que quando eu abaixava as minhas pernas dobravam para trás e como a gaiola era estreita, toda vez que eu abaixava os meus pés passavam pelo vão e ficavam para fora. E quando olho pro lado, meu amigo tá igualzinho. Então ficamos nós dois trouxas com os pés para fora e um monte de tubarão rodeando. Caraca! Na hora que eu percebi isso, acabou a diversão. Numa bobeira. Tava sem os 2 pés agora. Quando você zerar sua lista da vida, o que vai fazer depois? Dobrar a lista. Não tem como zerar porque eu tô sempre adicionando coisa nova. Esse é o álbum de figurinha que eu nunca quero completar. Porque o dia que eu acordar e não tiver mais nada que eu queira fazer, ainda quero caçar tornado nos Estados Unidos, andar de trenó na neve puxado por cachorros, experimentar gravidade zero, entrar no Guinness. Imagina você ser o melhor do mundo em qualquer coisa, por mais besta que seja. Você pretende finalizar o canal com qual vídeo? Caraca, já quer que eu termine com o canal? Como eu não pretendo parar de gravar tão cedo, muito provavelmente um dia simplesmente eu vou sumir. Mas aí seria um vídeo normal, não teria nada de especial. Só se eu gravar um vídeo me despedindo e deixar programado para daqui 30 dias. Aí todo mês eu teria que postergar por mais 30 dias até a hora que eu não conseguisse mais. Talvez esse seja o meu último vídeo aqui no canal. Então se daqui a uns 50 anos eu estiver gravando um vídeo bem velhinho e do nada apareceu uma thumb com a minha cara novão escrito adeus, aí você já sabe que deu ruim. Nossa, que assunto mais bad. Então segue o vídeo aleatório pra dar uma alegrada. No, mira, yo te voy a hacer una magia, ¿ya? Ya. Mira, siéntate bien. ¿Ya? Ya. Mira. Mira, después que yo abra esto...
E se você gostou do João Responde, aqui eu falo quais habilidades eu desisti de gravar no meio. Mande suas perguntas para os próximos e bora explorar, meu povo!